Vamos para a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Êxodo 12, livro do Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14, o texto que fala da primeira Páscoa. Hoje, dia de Páscoa, eu espero que você esteve vivenciando a verdadeira Páscoa, quem sabe ao redor da mesa com a família, com os amigos, mas é importante nós refletirmos sobre a verdade da Páscoa e o impacto que isso tem na nossa vida. Êxodo 12, verso 13 e 14, quem achou diz amém. O texto diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Eu vou repetir o final do verso 13. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Amém? Você pode se assentar. Enquanto você senta, eu pergunto para você se você conhece o verdadeiro significado da Páscoa. Amém ou não amém? Amém. Estamos falando de coelhinho? Estamos falando de chocolate? Não. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos falando, e essa é a reflexão dessa noite, a marca que vence a morte. Nós precisamos entender uma grande verdade, seja sobre Natal, seja sobre a Páscoa. Ali, nessas festas que nós comemoramos, a essência do Natal e principalmente a essência da Páscoa trazem verdades que precisam mudar a minha e a sua vida. Trazem verdades que precisam mudar a minha e a sua espiritualidade. Que precisa mudar a maneira como eu penso, a maneira como eu falo, a maneira como eu caminho, a maneira como eu trabalho, a maneira como a minha família vive. Essas verdades, ela tem o poder de, quando abraçada, fazer uma transformação completa na minha vida e na minha história. E é exatamente por isso, e agora você está, quem sabe, entendendo, por isso que o nosso adversário luta tanto para tirar o verdadeiro significado da Páscoa. Teve uma cidade aí no Brasil, onde quiseram até criar leis para que não se falasse em Jesus na Páscoa. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. A Páscoa fala sobre a morte e ressurreição de Jesus. Antigamente, para o povo de Israel, era a libertação da escravidão. Mas agora, alguns endemoniados, porque isso é sim, setas infernais, tentando agora trazer coelho no lugar do Cristo, do Cordeiro, né? Chocolate no lugar do sangue, e gerar uma confusão, justamente porque isso pode mudar a sua vida. Então, não trate leis como essa como algo simples. É só, quem sabe, um vereador da cidade confuso. Não. Há algo espiritual nisso. Há algo diabólico nisso. E é justamente por esse fato que eu e você precisamos fazer da Páscoa um momento de lembrança plena sobre o projeto de Deus para a humanidade, que Ele enviou o Seu Filho como Cordeiro Imaculado para nos purificar, nos resgatar e pagar a nossa dívida. Eu e você precisamos levar isso a sério. Então, eu espero que lá nas suas redes sociais hoje não teve nenhum coelhinho pulando, né? Não vou ver, né? Eu espero que não teve essas coisas assim, mas que você enfatizou que o Cordeiro morreu
para que nós tivéssemos vida. Amém? Vamos voltar aqui na primeira Páscoa. Êxodo capítulo 2 vai registrar isso. Você conhece a história. Há séculos o povo de Deus, o povo de Israel, está no Egito. E principalmente depois que José, aquele que foi o representante do povo de Deus, governou o Egito e fez com que lá no Egito a promessa se cumprisse, a promessa dada a Abraão, que a sua descendência seria como a areia do mar. Isso acontece dentro do Egito, porém sabemos que depois de muitos anos sobe ao governo um faraó que não conhecia a história de José, não conhecia o impacto de José, inclusive a favor dos egípcios, que livrou os egípcios da morte, da miséria e da fome. Ele não sabia disso e começa um período árduo de perseguição e escravidão para o povo de Deus naquela terra. Porém, havia uma promessa de libertação. E nós sabemos que no devido tempo surge o libertador. Moisés é escolhido por Deus para tirar o seu povo da escravidão e conduzi-lo a uma terra conforme as promessas do Eterno. Você conhece um pouquinho daquilo que a Bíblia nos narra sobre a dureza do coração de Faraó, não permitindo, claro, que isso acontecesse. Imagine, se Faraó iria perder uma mão de obra barata e qualificada ali nas suas terras. Porém, Deus começa agora a manifestar o seu poder, e você conhece as 10 pragas. Eu faço questão de mencionar elas, porque assim como lá em Êxodo 12:12, o Senhor vai dizer que executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. As pragas, elas são também um juízo divino sobre as divindades egípcias. Por exemplo, primeira praga, a água transformada em sangue, a água do rio Nilo. Era um ataque direto ao deus Rapi, que era o deus do Nilo. Um deus associado à provisão de água. Estamos falando de uma terra, e toda aquela região do Oriente Médio, água é escassa. Por isso, os egípcios viam o Nilo como uma divindade. Mas agora, o Nilo, as águas do Nilo viraram sangue. É Deus mostrando que Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quer. A segunda praga é a praga das rãs. E no Egito existe uma deusa chamada Requete. Essa deusa é considerada também uma deusa da fertilidade. Ela é uma deusa retratada muito parecida com uma rã. Tem até algumas figuras lá no Museu do Cairo, de uma estátua justamente com essa deusa, uma cabeça de rã. Era símbolo de fertilidade. Porém, agora virou uma praga repugnante, porque nem os egípcios queriam aquelas rãs dentro dos seus aposentos. A terceira praga era a praga dos piolhos. E eu lembro você que esses piolhos, eles vêm da terra, é o pó que é transformado em piolho. Era um confronto direto ao deus Geb, ou Geb, que era justamente o deus da terra, o deus do solo. Era mais uma vez o soberano criador de todas as coisas, mostrando que ele controla tudo. A quarta praga é os enxames de mosca, que era um ataque direto ao deus Kefri. Para os egípcios, um deus da criação, o deus do sol, o deus do renascimento. É um deus que você vai ver em muitas pinturas, nos papiros, um deus com uma cabeça de escaravelho. E era justamente Deus mostrando que ele, inclusive, tem o governo de todas as coisas e pode fazer aquilo que era simbologia de poder e divindade virar uma praga. A quinta é a peste nos animais. Era um confronto direto ao deus Ator, é aquele deus com a cabeça de vaca, o deus Ap, o deus com a cabeça de touro, e o deus Pitá, que os egípcios consideravam como um deus criador. Ou seja, os animais considerados sagrados agora estavam mortos. Deus mostrando o seu poder diante das divindades egípcias. A sexta praga é a praga das úlceras. Deus confrontando a divindade Imhotep, que para os egípcios era o deus da cura e o deus da medicina. Porém, nem os sacerdotes escaparam das úlceras, ou seja, era Deus mostrando que quem dá vida e saúde é Ele, e quando Ele quer, nem aqueles que mexiam com isso tinham o poder de tirar a doença do corpo. A sétima praga
foi aquela chuva de pedras. E era um ataque direto ao deus Nut, que era o deus do céu, Osíris, o deus da colheita, que foi prejudicada, e do deus Sete, que era o deus da tempestade. Ou seja, era mais uma vez o Criador mostrando que a natureza está nas suas mãos e Ele controla todas as coisas. A oitava praga, a praga dos gafanhotos, era um ataque ao deus Néper, o deus dos grãos, e o deus Serapis, que era o deus da agricultura, o protetor da agricultura. Era mais uma vez Deus mostrando que Ele tinha o controle de todas as coisas e quando Ele quer, nem as colheitas são poupadas. A nona praga era a praga das trevas. E claro, um dos deuses mais famosos do Egito é o deus Ra, o deus Sol, que durante 3 dias o Sol não apareceu, porque o Sol não é divindade, o Sol também foi criado pelas mãos do Criador, que quando ele diz sol se esconda, o sol tem que se esconder, e 3 dias houve trevas plenas. E chega agora então as vésperas da 10ª praga. E o Senhor anuncia para o povo de Israel: a morte vai passar pelo Egito. E esse era um ataque, claro, a todos os deuses, mas principalmente ao Deus vivo, que o povo do Egito vê todos os dias, o próprio faraó, que é considerada uma divindade. Os teólogos, ao estudarem isso, vão dizer que, através dessa última praga, onde a morte vai assolar a nação do Egito, todos os outros deuses serão desbaratados, porque nos feiticeiros, nos magos, nos astrólogos, ali havia uma representação de toda a divindade egípcia. Mas a Bíblia nos diz que não houve uma casa sequer dos egípcios que ficou sem a justiça de Deus ser manifestada. A sentença foi dada. As casas que tinham, sim, a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais, essas foram poupadas e era do povo de Deus. Você me entende, amém? Desde o Antigo Testamento, nós estamos vendo essa marca do Cordeiro no umbral da porta ser símbolo de proteção, ser símbolo desse Pesach, ou seja, a passagem. A morte passaria, mas quem estivesse protegido por essa marca não seria afligido. Lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos ver tanto os apóstolos, os profetas fazendo a conexão. Podemos citar, quem sabe, a primeira fala de João Batista quando vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu já falei algumas vezes aqui nesse púlpito, Jesus nascer lá num estábulo, no meio de animais, não foi um acaso, não foi porque os corações lá de Belém, da Judéia, estavam endurecidos, era porque justamente o Cordeiro não nasce em palácios, hospitais ou casas, nasce no meio dos animais. Desde o nascimento de Jesus, os céus estavam anunciando: o Cordeiro está sendo entregue para morrer e dar a vida por todos. Era projeto de Deus. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido entregue. E também não é por acaso que o próprio Jesus, ele se entrega no período da Páscoa. A festa de Páscoa dos judeus, que era como nós lemos ali, uma festa perpétua, desde essa saída, desde a primeira Páscoa, ano após ano, os judeus celebravam a Páscoa, e daí agora o Cordeiro de Deus cumpriu sua missão na terra. Em Mateus 26, verso 2, ele mesmo vai dizer: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E nós sabemos que na sexta-feira o Senhor Jesus é crucificado, ele morre, mas ao terceiro dia, o domingo pela manhã, ele ressurge, cheio de vida, cheio de graça, pleno, para ali mostrar que inclusive sobre a morte ele tem autoridade. Paulo, entendendo isso, ele vai afirmar lá em Coríntios 5, verso 7, na sua primeira carta,
Cristo é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Então, feito essas devidas considerações, eu gostaria de, observando esse texto de Êxodo 12, deixar algumas diretrizes para a nossa reflexão, ao observarmos a primeira Páscoa. A primeira observação que eu quero deixar para os irmãos é esse detalhe que desde lá do Êxodo nós vamos ver. O verso 3, lá de Êxodo 2, diz assim: diga à comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para a sua família, um para cada casa. Isso aqui me chamou a atenção, porque desde o início, o projeto de Deus era com as famílias. E nós precisamos entender que a celebração da verdadeira Páscoa começa no lar. Eu já falei algumas vezes aqui, eu volto a repetir, o plano de Deus para você não termina em você. O plano de Deus é para você e para a sua descendência, para você e para a sua família. A primeira Páscoa, ela começou no meio de uma família, cultuando, celebrando o Senhor e se preparando para arrumar rumo à terra prometida. O que essa família deveria celebrar? Essa família deveria celebrar a substituição que estava acontecendo. Porque se o cordeiro foi morto, a marca do sangue está na porta, eles já entenderam. Esse cordeiro substitui a morte sobre o nosso primogênito. Aonde não tem a marca do sangue, ali não haverá substituição. Consequentemente, alguém vai ter que pagar o preço. E foi escolhido os primogênitos. Lá na frente, nós vamos ver exatamente isso acontecendo. É o plano divino do Senhor. Um substituto para a humanidade. Nós somos substituídos porque o Filho de Deus se encarnou, virou gente para representar a mim e a você. Eles estavam celebrando isso e nós hoje precisamos celebrar essa substituição. O povo estava celebrando a libertação da escravidão. Eles acordavam e sabiam que tinham que trabalhar, porque o chicote, como diz o ditado no português, ia comer solto nas costas. Eles apanhavam, eles tinham que seguir as diretrizes do faraó, eram escravos, mas agora o Senhor os libertou. Não mais chicote, não mais cadeias, não mais amarra, não mais agenda de faraó. Eles estão livres. Nós hoje precisamos em família celebrar a libertação do pecado que o Senhor nos ofereceu. Não somos mais escravos do pecado, como você já declarou nessa noite nos louvores. Em Cristo nós somos livres. Livres para viver uma vida em abundância, e livre não para mais servir a agenda de faraó, mas para agradar o nosso Deus e ser conduzidos pelo Espírito Santo. Eles deveriam celebrar esse novo tempo, um novo tempo agora de construir a sua própria nação, seguir as próprias regras, construir a própria história, de acordo com a vontade de Deus. E isso é o que o Senhor tem também para nós hoje. Portanto, é urgente a necessidade de cada família resgatar os princípios da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. E eu pergunto para você, se sentarmos hoje com as suas crianças, com os seus filhos, e perguntássemos sobre a Páscoa, eles saberiam dizer sim ou não? Eles saberiam dizer sobre o impacto que a Páscoa tem em suas vidas? Como assim, pastor Lediel? Porque nós precisamos entender que vai muito além de falar que Páscoa é Jesus, que Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala-se de algo prático todos os dias, começando, sabe com o quê? Com o nosso valor. Porque Páscoa serve para isso, para mostrar o valor que nós temos. Não foi com prata ou ouro ou coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da maneira de viver, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que já nos purificou.
Eu e você precisamos saber disso e os nossos filhos precisam saber disso na prática. Porque quem não sabe o seu valor, acaba se vendendo por ouro e prata. Acaba corrompendo o coração. Mas aqueles que sabem que o sangue do Cordeiro é algo inestimável, aqueles que já receberam essa marca, esses sabem do seu valor. Caminham de cabeça erguida, não pelo que são, mas pelo que já receberam em Cristo Jesus. A verdadeira Páscoa precisa estar nos nossos lares. E eu falo isso para também chamar a sua atenção. A Páscoa não deve ser celebrada apenas aqui num domingo de Páscoa, onde nós temos enfeites, lembrando a cruz, o túmulo vazio, onde cantamos hinos que ele ressuscitou. Agora, o impacto da Páscoa precisa ser 365 dias do ano. É celebrado também na igreja, mas precisa ser celebrado, sabe aonde? Na sua casa, no seu trabalho, na sua jornada. O efeito da Páscoa, ele precisa estar na mesa, nos sorrisos, nos abraços, no perdão, em estender a mão, em ajudar, em trabalhar com dignidade, em transmitir as boas novas àqueles que estão conosco. Isso é a verdadeira Páscoa. Você me entende? Amém? Amém. Diga comigo, a minha casa tem a marca do Cordeiro. E deixa eu abrir aqui um pequeno parênteses para observar o verso 3, eu até mostrava hoje para o pastor Aguiar. O verso 3 vai falar lá da primeira Páscoa, que era a responsabilidade do homem da casa escolher o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem mancha, para ser sacrificado. Isso fala da responsabilidade da liderança de um lar. Talvez você esteja aqui e você diz, pastor, eu sou mãe solteira. Pastor, na minha casa eu sou viúva. Não sei qual é a tua história. Mas fala da responsabilidade daquele que é o progenitor. Este é responsável para mostrar o cordeiro e para marcar os umbrais da sua casa com o sangue do cordeiro. Ou seja, a Bíblia desde o Êxodo está nos mostrando que eu não posso transferir a responsabilidade da salvação da minha casa para um líder espiritual. Não é responsabilidade de Moisés sair marcando todas as casas, não é responsabilidade de Arão sair marcando todas as casas, não é responsabilidade dele escolher um cordeiro. E hoje eu falo de uma maneira bem direta, não é responsabilidade de um pastor, de uma líder do cultinho Kids, de evangelizar os seus filhos e discipular os seus filhos. Eles podem sim, e nós podemos sim, contribuir com isso, mas a principal responsabilidade é sua pai, é sua mãe. Assuma essa responsabilidade, porque Deus confiou isso na sua mão. Você recebe isso, diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. O verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Isso é maravilhoso. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A ordem do Senhor era muito clara. Mate o cordeiro, passe o sangue nos umbrais, entre na casa, celebrem a Páscoa dentro da casa. Quem sabe alguém poderia questionar, para que isso? Era a primeira vez que estava acontecendo. Pintar os umbrais da casa de sangue, que loucura é essa? Agora, o Senhor deixou bem claro, não haverá discussão. O anjo não vai bater na porta e dizer, olha, parece que você esqueceu, vou te dar mais uma chance, marca essa porta. Não tem isso. Ou tem a marca, ou não tem a marca. Ou foi obediente, ou a morte vai se manifestar. É simples e direto, dessa maneira. E nós podemos, é claro, fazer aplicações para a nossa vida de fé hoje. E nós precisamos entender isso. É justamente seguir as orientações que Cristo deixou para nós. E isso fala de o receber a marca do sangue do Cordeiro, é nos submetermos. Essa submissão, ela passa pela obediência incondicional.
Quando nós obedecemos, encontraremos vida. Quando há desobediência, você pode ter certeza, a morte vai entrar. E você é inteligente o suficiente para entender que eu não falo apenas uma morte física. Talvez, em muitos casos, essa é a última instância. Mas quando eu não obedeço e vivo uma vida de pecado, vem várias mortes, morte espiritual, morte nas emoções, morte de propósito, morte familiar, morte de ânimo e assim por diante. Muitas vezes pode sim chegar a uma morte física, biológica. É por isso que nós não devemos brincar de ser crente. A palavra de Deus, ela sim precisa permear as nossas decisões todos os dias. Eu preciso todos os dias permitir que eu seja crucificado com Cristo e a minha vontade não seja feita, para que a vontade dele prevaleça sobre a minha vida. A marca do sangue fala disso, uma submissão total à vontade do Senhor. Por isso, não tolere padrões pecaminosos na sua vida e na sua casa. Não tolere isso na sua história. Posso mencionar alguns pecados que são muito frequentes? Honra. Desde o Êxodo está lá, honra pai e mãe, para que sejam prolongados os seus dias sobre a face da terra. A nossa geração é uma geração que não aprendeu a honrar pai e mãe, ou tem desaprendido. E eu falo também da geração de adulto, porque às vezes pegamos esse versículo isolado e queremos aplicar às crianças e adolescentes. Eu falo de você, adulto, que tem pai, que tem mãe. Há um chamado para você continuar honrando aqueles que cuidaram de você, encaminharam você, ou talvez você diz, pastor, o meu pai foi um sem vergonha, a minha mãe só lançava palavras malditas sobre mim. O mandamento, ele não é condicional. A obediência, lá na frente, Paulo vai dizer, obedecei os vossos pais no Senhor. Se o seu pai e a sua mãe condizem com as orientações do Senhor, obedeça. Agora, a honra é incondicional. Amém ou não amém? Joga esse pecado fora da sua vida. Honra o seu pai e a sua mãe. Quer ver um pecado que é pouco falado nos púlpitos, mas muito necessário? Da inveja. Olha só o que Tiago vai dizer sobre a inveja. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Alguém já falava que a inveja é a mãe de todos os outros pecados. Porque aquele que vai roubar, ele invejou o primeiro que o outro possui. Aquele que vai adulterar, ele invejou o cônjuge do outro, e assim por diante. Inveja. Não permita que isso domine o seu coração, porque nessa era digital, o tempo inteiro comparando, vendo a vida de todo mundo, parece que todo mundo vive uma vida maravilhosa, todo mundo viaja, todo mundo vai em restaurante chique, todo mundo ganha flor do namorado, todo mundo está de carro novo, todo mundo parece que vive uma vida maravilhosa. Cuidado, para você não ser confundido por isso, e deixar que a inveja venha dominar a sua alma. Joga isso para fora. Amém? Você quer ver um outro pecado pouco falado? Rebelião. Rebelião. 1 Samuel 15 e 23, está escrito, pois a rebeldia, ou o pecado da rebelião, é como o pecado de feitiçaria. A arrogância como o mal da idolatria. Olha que coisas absurdas. Como assim, pastor Lediel? Rebelião é comparado com aqueles feiticeiros que mexem com demônios, é isso mesmo. E se você vai para listas de pecado apontada por Paulo, ele vai colocar no mesmo nível de mentira, no mesmo nível de adultério, ele coloca assim, facções. Aqueles que causam divisão. Sabe como que isso acontece? É quando alguém, eu não estou falando só no ambiente de igreja, mas quando alguém quer minar a liderança, quando alguém quer causar divisão no grupo, quando alguém começa a se rebelar por uma causa que é nobre e digna, está abrindo brecha para demônios. E isso é pecado. Eu poderia falar de tantas coisas,
Dentro da impureza, eu nem vou entrar na questão de fornicação e adultério, mas eu quero que você preste atenção no que Paulo vai dizer aos Efésios 5:3 sobre as palavras. Olha só, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Eu vou repetir o começo aqui. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Agora, dá uma olhada nas piadas no Brasil. A maioria, cunho sexual. Dá uma olhada nos programas de humor do Brasil. É uma baixaria total. E muitas vezes, você pega o teu dedinho e clica lá em compartilhar. Plim! Uma piada suja, imoral, de baixo calão. Isso não é para você. Ou seja, aonde há a marca do sangue, ali precisa haver uma submissão à vontade do Criador. Então, eu preciso abrir mão dos meus desejos carnais, abrir mão do pecado, para agradar aquele que me chamou para viver uma vida digna, uma vida abençoada. Amém? Obedecer é um fardo? Deixa eu perguntar, olhando essa cena aqui. Deixa eu ilustrar isso para você entender como é sério o que eu estou falando. Talvez, pode ser, que alguém lá de Israel disse, esse cordeirinho aqui, ele deve estar valendo umas 2 taças de prata. Eu não vou pagar esse preço. E outra, eu vou ter que matar, catar erva, fazer um assado, queimar depois todas as partes, ter que arrumar um negócio para pintar. Não, eu não vou fazer isso. Porque talvez, na sua ingenuidade, preguiça e assim por diante, ele acha que é muito pesado e muito custoso marcar a porta. Agora, só quem sabe o efeito que isso tem, vai perceber, não é pecado, não é pesado, é libertador. A marca que eu vou fazer nos umbrais da porta vai trazer proteção, não é peso, não é fardo, é proteção. Ou seja, obediência aos ensinamentos do Senhor, não é porque Deus quer acabar com o seu barato, Ele está te protegendo, Ele está te livrando de amargura, te livrando de dores, te livrando de ciladas, te livrando da morte. Porém, se você ficar ouvindo o mundo, você vai bitolar a sua mente, achando que, servir ao Senhor são tantos mandamentos, né? Esse negócio de ser fiel à esposa, ser fiel ao marido, de não poder consumir pornografia, não poder se embriagar, não poder praticar isso, não praticar aquilo, como alguns estão dizendo aí, ser crente é só proibição. Não é. É livramento, é proteção. É não permitir que você caia nas ciladas que o nosso adversário tem colocado. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre isso, dá uma olhada naqueles que se entregam às paixões sem freio nenhum. Dá uma olhada se aquele que ama o adultério vai construir uma família sólida, abençoada. Dá uma olhada naquele que acha que o vício é maravilhoso, vamos beber todas, vamos fumar todos os tipos de droga. Dá uma olhada, a consequência que vai ter, está aí. Nós temos na vida milhares de exemplos práticos ao seu redor, para você poder enxergar e avaliar que essas palavras são palavras de vida, são palavras de proteção, são palavras de livramento. Portanto, obedeça os ensinos do Senhor. Eu poderia aqui citar o exemplo de Acã, que desobedeceu e trouxe maldição para sua casa, escondeu o que não era para esconder, pegou aquilo que não era para pegar, a maldição veio sobre os seus. Poderia falar sobre os filhos de Eli, que desonraram o sagrado, adulteraram, zombaram das ofertas e acabaram também sofrendo a justiça divina. Poderia falar de Ananias e Safira e podia dar tantos exemplos bíblicos que nos comprovam que a desobediência sempre vai gerar maldição e morte, mas a obediência, ela precede as vitórias e os livramentos do Senhor. Glória a Deus por isso. Fala comigo assim: a minha casa
é regida pelos ensinos do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar. O verso de número 13, mais uma vez eu enfatizo, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, não os atingirá. O que eu quero que você saia daqui entendendo? A segurança contra a morte não está na casa, mas na marca do sangue. A segurança contra a morte não está na casa, mas na marca do sangue. É a marca do sangue que vai mostrar que o teu coração está obediente, que o teu coração está rendido, que o teu coração está conectado com a vontade do Senhor. E eu preciso enfatizar isso. A praga da morte, ela não respeita títulos. A praga da morte, ela não respeita o cifrão ou o ouro, porque no palácio cheio de ouro do faraó, a morte também chegou. A praga da morte não respeita as tuas influências, e muito menos a quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais. A praga da morte, ela só respeita aonde há a marca do sangue do Cordeiro. É isso. É isso. No mundo espiritual, não tem filtro. No mundo espiritual, não tem máscaras. No mundo espiritual, não tem discursos polidos e bonitos e eloquentes. No mundo espiritual, ou você tem a marca do Cordeiro de Deus na sua vida, ou você está vulnerável e os demônios vão brincar com a sua vida e destruir a sua vida. Por isso eu preciso perguntar para você. Quando você olha para a sua família, quando você olha para a tua história, quando você olha para aquilo que você está ensinando para os seus filhos, você está mais preocupado com o quê? Você está mais preocupado com aquilo que os olhos veem ou com aquilo que está na alma? Você está mais preocupado com o tipo de carro que você anda, a casa que você tem, aquilo que os outros vão pensar ao teu respeito, ou você tem investido em, de fato, ser um crente autêntico, um verdadeiro seguidor de Jesus? Aquele que quando peca se arrepende, porque sabe que esse sangue purifica os pecados e decide viver uma vida de obediência. Precisamos pensar sobre isso. E por favor, não caia no erro da maioria das pessoas da nossa geração, que invertem os valores. As pessoas estão investindo a sua vida, gastando a sua energia, os seus recursos, naquilo que é passageiro, naquilo que é banal, mas que você possa estar investindo a sua vida naquilo que tem valor eterno. E o que tem valor eterno é a tua ligação com os céus, o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com o próximo. Você me entende, amém? Amém. Glória a Deus. Eu lembro você que de Deus a gente não consegue enganar, não consegue esconder. De Deus não se zomba, é isso. Deus, ele consegue enxergar plenamente se tem a marca do sangue ou se não. E não adianta dizer que eu sou membro da igreja. Alguém poderia dizer, mas eu pertenço ao povo de Deus. Dá uma olhada, olha só nas minhas costas, até tem uma marca do chicote aí, eu já sofri aí por ser hebreu. Naquela noite, aonde o juízo seria executado, ou você tem a marca do sangue, ou você não tem a marca do sangue. Você pode saber cantar louvores, você pode ter versículos, colocar na tua geladeira, pode até recitar versículos. Se não tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus na sua vida, você está condenado. E Jesus foi aquele que disse, Mateus 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que foi marcado.
Essa marca é um privilégio. Essa marca é livramento. Essa marca é símbolo de vida. Amém ou não amém? Então deixa eu perguntar para você, por que alguns ainda estão envergonhados de ser cristão? Ah, pastor Lediel, é porque tem uns aí que se dizem cristão e estão dando um mau exemplo. Pô, lá na minha empresa, o cara disse que era membro, inclusive, da nossa igreja, da Assembleia de Deus, e o cara é terrível. Ei, o dia do juízo vai chegar. Se ele usou o mastro ou não, problema dele. Agora, que você não fique envergonhado de ser um cristão verdadeiro. Tenha orgulho disso. Levante a sua cabeça, ande por essa rua, não com arrogância, mas com a certeza de que você já foi redimido por esse sangue. Você tem essa marca, que essa marca garante a tua entrada no céu. Essa marca garante a você a vida eterna. Essa marca garante para você que você não está vulnerável à ação de demônios. Há uma proteção sobre a sua vida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu cresci ouvindo essa oração dos meus pais. Senhor, cobre o Lediel com o seu sangue, cobre a nossa casa com o seu sangue. A gente ia viajar, cobre o nosso carro com o seu sangue. Ah, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Quando você pode, sem medo, invocar a proteção desse sangue. Esse sangue tem poder e esse sangue te protege, porque os demônios não suportam o poder do sangue de Cristo na sua vida. Fala comigo, a segurança da minha casa está no poder do sangue do Cordeiro. Aleluia. O verso 11 diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Presta atenção nesse detalhe. Eles estão no Egito, o Senhor diz: matem o cordeiro, pintem os umbrais, entrem na casa, celebrem a Páscoa, celebrem a vida, celebrem a vitória. Agora, não se distraiam, não cochilem, estejam prontos, estejam prontos. Pega o cajado, pega o cinto, coloca a sandália, estejam prontos. Ou seja, sabe o que o Senhor estava dizendo para eles? Essa casa que vocês têm aí no Egito não é o lar definitivo de vocês. Vocês entrarão aí para se prepararem, porque eu os conduzirei para algo muito mais excelente. Eu tenho um novo tempo para vocês, eu tenho uma nova terra para vocês. Sabe o que isso significa para nós? Você já entendeu. Somos passageiros nessa terra. Estamos aqui de passagem. Portanto, a orientação dos céus para nós é: não se apeguem às coisas desse mundo. Não se distraia com as coisas desse mundo. Essa sua casa no Egito é passageira. Ela tem um fim. Agora, o que eu tenho para vocês é muito melhor. E ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. E eu falo sim de um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém para a qual nós já estamos rumando, para onde estamos caminhando. Você aguarda essa promessa? Você crê nessa promessa? Aleluia! Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Não se apegue às coisas dessa terra, vai passar. Há algo muito melhor para cada um de nós. Estejam preparados, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e nós subiremos com o nosso Senhor. Se coloque em pé e fala comigo: minha família está pronta para ouvir o toque da trombeta. Aleluia.
Essa foi a primeira Páscoa. Um simbolismo para mim e para a sua vida de que nós precisamos alinhar o nosso coração com os céus para vivermos as suas promessas. E que nós possamos ver promessas de vida, não pelos nossos méritos, mas porque essa marca, a marca do sangue do Cordeiro, está sobre nós, e já vencemos a morte. Eu quero fazer 2 orações nesse momento, e se você puder, vem aqui na frente. Primeira oração, pastor, eu já sou crente, eu já aceitei a Jesus, agora eu estou enfrentando lutas que tentam fazer com que eu esqueça que essa marca já está sobre mim e eu preciso de ânimo na minha alma. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você nesse momento, aqui na frente, aqui. Enquanto você está vindo, eu quero fazer uma segunda oração. Primeiro é para aqueles que precisam de ânimo na alma, para que essa marca esteja latente na sua consciência todos os dias. A segunda oração é para você que ainda não recebeu a marca do Cordeiro de Deus na sua vida e na sua história. Você diz: eu não tenho certeza, pastor, se eu tenho essa marca na minha vida, mas hoje eu quero dissipar todas as dúvidas. Eu quero me entregar ao Cordeiro de Deus, não apenas de lábios, mas de corpo e alma. Eu quero ter essa marca na minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar, você vem aqui na frente também. Nós vamos estar orando por você, abençoando a sua vida, porque um novo tempo se inicia hoje na sua história. A igreja estenda as mãos para cá e nós vamos cantar depois. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E aqui na frente nós temos pessoas que hoje estão precisando desse toque na alma, esse ânimo que vem dos céus para um posicionamento de convicção, sabendo que são marcados pelo sangue poderoso de Jesus, sangue que vence a morte, sangue que desbarata os demônios, sangue que gera vida, esperança, convicção de um novo tempo, uma nova história, de viver as promessas. Venha abençoar, Senhor, os teus filhos com esse ânimo que vem do trono dos céus. Aqui tem pessoas, Senhor, precisando dessa marca na vida. Por isso nós pedimos que haja perdão de pecados, que haja cura na alma, que haja libertação das forças malignas, que uma nova história se inicie, uma nova história de vida, uma nova história de graça, uma nova história de redenção, uma nova história de prosperidade, uma nova história em Ti. Reescreva, Senhor, uma nova história na vida dos Teus filhos. Assim eu os abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um abraço em quem está ao seu lado e fala para essa pessoa: eu tenho a marca do Cordeiro na minha vida.